Não estou vendo, não estou entrando. Tiago, você me avisa quando tiver, porque eu não liguei o YouTube aqui. Já tá, já. Só que tem aquele delayzinho, lembra, tá? Tá. Pode. Boa tarde. Hoje é o segundo dia de debates da programação paralela do festival, da terceira edição do Festival Internacional de Cinema Fantástico de Brasília. O festival está acontecendo já desde o dia 22, sábado passado, e de forma híbrida, no CCBB Brasília e online. E tem a direção geral da Josiane Osório, que inclusive está lá em São Paulo, fazendo o Lobofest, no CCBB de lá também. E eu queria aproveitar para agradecer o patrocínio do Banco do Brasil e a parceria do CCBB Brasília. Oi? Entendi, achei que alguém tinha falado comigo. E aproveito aqui também para agradecer a Brada, que é o coletivo das diretoras de arte, que estão aqui hoje. Eu vou passar a palavra já para Tainá Xavier. Obrigada. Obrigada, Tata. É um prazer estar aqui. Boa tarde. Aproveitando a sua presença, também gostaria, em nome das minhas colegas, de agradecer a parceria da Brada com o terceiro Festival Internacional de Cinema Fantástico de Brasília. Essa parceria consiste no Prêmio Brada de Direção de Arte e nessa mesa, que está começando agora, que se propõe a uma troca de ideias, um bate-papo sobre a direção de arte no cinema fantástico. A Brada é um coletivo de diretoras de arte do Brasil que surgiu no início da pandemia. O desejo de reunião e ação conjunta levou à formação do grupo, tendo como ponto de interesse comum o desejo de pesquisar, discutir e divulgar a importância da direção de arte no cinema e no audiovisual brasileiro e internacional, buscando equidade, solidariedade e cooperação na construção do audiovisual. Atualmente, o coletivo é composto por mais de 100 profissionais atuantes nas diversas regiões do país. Organizada em grupos de trabalho, a Brada desenvolve ações de pesquisa e difusão da importância da direção de arte, do nosso trabalho e também das causas pelas quais a gente luta. Para todo mundo conhecer melhor e para a gente poder apresentar melhor esse coletivo, que é um lugar de muito carinho para todas nós que estamos aqui, a gente vai exibir o nosso vídeo manifesto, que é um vídeo curtinho, e na sequência a gente começa a nossa conversa aqui sobre o cinema fantástico. Muito obrigada. Vamos lá, vamos exibir aqui só um minutinho, porque a operação da tecnologia aqui não é tão eficiente, mas já eu consigo. Espera aí, só um minuto, gente. Que eu tenho duas abas abertas aqui do Chrome e só está aparecendo um. Ah, não, está aqui. Vamos lá. Somos um coletivo de diretoras de arte do Brasil que pretende unir mulheres, pessoas trans, não binárias e quaisquer outras formas de expressão de gênero minoritárias. Estamos em todas as regiões brasileiras e buscamos equidade, solidariedade e cooperação no audiovisual brasileiro. Nos últimos 10 anos, a presença da mulher cresceu consideravelmente no mercado, sobretudo no departamento de arte. Hoje somos cerca de 57% dos profissionais de direção de arte em obras de ficção, segundo dados recentes da Ancine. Essa conquista se deu graças a esforços individuais e coletivos engajados em abrir espaços que antes pareciam inalcançáveis. Mas ainda há muito o que conquistar para mulheres e para pessoas de grupos subrepresentados. Apesar da maioria entre profissionais, a participação feminina não se reflete em projetos com maior visibilidade e orçamento.
ainda em grande parte liderados por homens cis brancos. Não se reflete também nas contratações, remunerações, premiações e valorização profissional. Orgulhosa pelo caminho percorrido, mas consciente do que ainda tem a conquistar, a Brada vem para promover ações afirmativas e de combate à desigualdade de oportunidades dentro dessa cultura de não valorização do trabalho das mulheres. Queremos construir um campo para engajar profissionais e facilitar a atuação de equipes de arte com representatividade de gênero, cor e extrato social, identificando, reconhecendo, difundindo e valorizando as diferentes realidades de produção em nosso país. Compreendemos que união, diálogo e troca são os propulsores da mudança que queremos ver. Acreditamos em múltiplos conhecimentos, fazeres e formas de realização, que não apenas aqueles sedimentados pelo modus operandi do eixo Rio-São Paulo. Somamos linguagens e histórias. Nos interessa a diversidade e o pluralismo, e é nossa proposta que esse coletivo seja formado por todas as pessoas cuja existência é atravessada por preconceito ou discriminação, seja pela origem, cor da pele, identidade, expressão de gênero ou orientação sexual, e com elas dialogar, aprender, interagir e trabalhar. Queremos um ambiente de trabalho saudável e respeitoso, livre de assédio e racismo. Queremos compatibilidade entre a nossa atividade profissional e os tempos do cuidado, onde caibam a maternidade e a paternidade ativas, descanso e lazer. É nosso propósito também lutar pelo reconhecimento e a valorização da direção de arte na construção da cinematografia. Julgamos urgente a análise e a revisão de parâmetros curatoriais dos festivais e premiações, que muitas vezes se abstêm do prêmio à direção de arte, e outras áreas que dizem respeito ao departamento, como figurino e maquiagem. Buscamos a equiparação das formas de contratação, remuneração e creditação praticadas, assim como a presença de espaços qualificados para a direção de arte nas grades de ensino de todas as instituições dedicadas ao audiovisual. Somos um espaço de debates, aprendizados, aperfeiçoamentos e conquistas, em constante renovação e retroalimentação. Somos agentes de proposição, mediação, articulação e desenvolvimento, no âmbito social e artístico do Departamento de Arte do Audiovisual Brasileiro. Chegamos. Somos a Brada. Bom, gente, muito bom ver todo mundo, essas mulheres todas maravilhosas estão aqui com a gente. Vocês podem também conhecer mais sobre o Coletivo Brada no nosso site, bradacoletivo.com, e acompanhar a gente no Instagram, @bradacoletivo. Agora, né, chegando propriamente no assunto da nossa mesa, a gente já teve uma primeira conversa e a gente percebeu que o tema do festival nos instigou muito, né? Pensar essa relação da direção de arte e o cinema fantástico, e também nós, algumas de nós que estão aqui compondo essa mesa, também fazem parte do júri do Prêmio Brada de Direção de Arte, né? Então, os próprios filmes do festival estão iluminando um pouco essas reflexões que a gente está trazendo aqui. A gente ficou pensando, né, como é que são múltiplas interpretações do que se pode considerar o cinema fantástico. E, assim, estamos propondo um bate-papo cuja chave principal é refletir, a partir da perspectiva da direção de arte, sobre a magia da experiência no cinema, que nos possibilita transitar entre o real e o fantástico. Compondo essa mesa estão aqui as diretoras de arte integrantes da Brada, Amanda Di Stefani, de São Paulo, dá um alôzinho assim, Amanda. Maíra Carvalho, de Brasília, e Fabiana Igrejas, do Rio de Janeiro. Eu sou a Tainá Xavier, também sou do Rio de Janeiro,
e vou fazer a mediação da mesa, e já convido todo mundo a colocar perguntas no chat do YouTube, que a gente tem muita vontade de trocar também com quem está nos assistindo. Vamos começar pelo começo? A gente pensou em começar essa conversa pelo que a gente chamou de gênese, né? Procurando lá essa relação direção de arte e cinema fantástico, né? A gente estava refletindo que há muito tempo a humanidade se utiliza da fantasia para narrar histórias que estruturam a vida em sociedade. Essas histórias explicam o que não se entende completamente ou imaginam aquilo que ainda não existe. E, com isso, criam um senso de pertencimento, dão contorno aos grupamentos humanos. O cinema, como conhecemos hoje, não é só uma consequência da tecnologia de registro da imagem em movimento. Em seu uso para contar histórias, o cinema se apropria de outras manifestações culturais e desenvolve suas próprias estratégias. Com isso em mente, Maíra, começando por você, você acha que a gente pode pensar que no instante em que se usou a imagem em movimento para contar histórias, nasce o cinema fantástico? Como a função criativa que hoje entendemos como direção de arte participa da construção do cinema narrativo como a gente conhece hoje? Vamos lá, Maíra, a palavra é sua. Oi, estou com uma obra aqui do lado, eu desativei o áudio para não ficar muito barulho. Obrigada, Tainá, por essa introdução, obrigada ao festival por nos acolher aqui, nos receber. É sempre bom, eu estava com muita saudade, eu andei um tempo fora desses bate-papos e não podendo fazer muita coisa na Brada por questões pessoais. Estou muito feliz da gente poder trocar ideia. É o tempo que a gente tem de trocar ideia entre nós, né? Parceiras e colegas aqui, então estou muito feliz por isso também. Obrigada, Amanda, Fabiana e Tainá. Vamos falar então, né, fiquei incumbida de falar desse início, dessa gênesis, e pensar, né, como você falou, Tainá, desde os Homens das Cavernas já existe essa ânsia por contar histórias, né, registradas ali naqueles desenhos que, por sorte, a gente tem alguns mantidos até hoje. E aí, de repente, chega essa máquina capaz de registrar a realidade em movimento, né? Então, se a gente pode dizer que o cinema nasce... Eu diria até, você perguntou, né? O cinema nasce fantástico? Eu acho que há um consenso em que o cinema nasce documental, né? Com os irmãos Lumière filmando ali a saída das operárias da fábrica, a chegada do trem, e vários registros que eles faziam ao longo do mundo, né? Mandavam cineastas com câmeras para tudo quanto é canto do mundo para fazer registros, mas eram registros das cenas cotidianas, né? Então a gente pode dizer que eram pequenos filmes documentais que a gente tem no nascimento do cinema mesmo, né? Com esse aparato técnico capaz de captar e projetar imagens em movimento, né? Mas aí a gente tem o nascimento do cinema de ficção, né, que é o grande cinema, que é o que a gente... Tem gente até que fala que existe filme e documentário, né? Até hoje ainda tem essa noção meio confusa aí de que documentário não é o filme, né? Documentário é um gênero dentro de vários outros gêneros, inclusive o fantástico, né? Mas o cinema de ficção, onde se encontra o cinema fantástico, a gente pode dizer que sim, né? Voltando aqui, né? Até voltei a dar uma pesquisada para a gente pensar nesse início, e sim, o cinema de ficção ele nasce fantástico. E é muito importante a gente fazer e reforçar uma questão histórica, fazer uma correção e reforçar uma questão histórica de uma injustiça feita a Alice Guy, que é usado também o sobrenome Blanchet, mas eu vou me dar o direito de cortar, porque Blanchet era o sobrenome do marido dela, que ela casou, e foi um grande canalha. Então, eu acho que se a gente está fazendo uma correção histórica, vamos usar o nome dela de família, de origem. Então, a Alice Guy, que vamos deixar para lá o Blanchet, ela, em 1895, viu a primeira exibição dos Irmãos Lumière, que não é aquela exibição famosa que foi num café, ela viu uma exibição prévia, porque ela era funcionária, secretária da Gaumont, que era uma empresa grande que vendia câmeras fotográficas e lentes, tanto para amadores quanto para profissionais, e faziam registros também. Ela era secretária da Gaumont, estava ali numa apresentação que os irmãos Lumière foram fazer, e ela falou, uau, isso aí dá para usar para contar histórias, não só para fazer registros do cotidiano. Então, ela foi a primeira
pessoa do mundo a usar o cinematógrafo dos Lumière para contar a história. E ela fez isso, o primeiro filme dela é um filme fantástico, que até queria pedir para a Tainá passar para a gente um trechinho, que o filme se chama A Fada dos Repolhos. Então, o primeiro filme é uma mulher, enfim, vamos assistir. Para eu não dar spoiler de um filme de 1 minuto, né? Não, nem dá tempo de dar o spoiler do filme. Então, há um grande debate em relação a isso, em relação a quem, de fato, deu origem ao cinema de ficção, mas hoje já podemos dizer que os historiadores chegaram a um consenso de que a Alice Guy é a primeira cineasta da história do cinema de ficção. Então, a gente vê esse filme, né, que é lúdico, que é um conto ali de uma mulher que tira bebês de repolhos, né? Um conto como a ideia da cegonha, trazer os bebês e tal. Ela usa esse aparato ali de uma forma muito artesanal ainda. Um amigo, dizem que um amigo dela pintou os repolhos, né? A gente pensando já na direção de arte, nessa cenografia, tinha um amigo que era artista plástico, ele pinta esses repolhos. Não sei ao certo quem, quais são as mães que colocam esses bebês à disposição ali para encenar isso, né? Mas, enfim, é completamente lúdico e fantástico, né? E aí a gente tem também um diretor que é bem mais conhecido, né? E que, inclusive, tem filme de ficção feito por Hollywood sobre ele, que é o Méliès. Eu estou aqui com o meu bebê aqui, fantástico. Aqui do lado, que é o Méliès, que teve todo o reconhecimento quando, sendo o primeiro cineasta da história, né? E a gente pensa, por que Méliès é colocado como o primeiro e não Alice Guy? Tem várias justificativas para isso, de que o arquivo todo se perdeu, o arquivo da Alice se perdeu nos incêndios e tal. Mas a gente sabe que o que pesa mesmo é o machismo, né? O que impera no mundo. Os historiadores são homens, né? A maior parte dos cineastas são homens, então não foi interessante para a história do cinema até hoje dizer que a primeira cineasta da história era uma mulher. Então é bem simbólico estarmos aqui, 4 mulheres, falando sobre o cinema fantástico e sobre a origem do cinema, né? A Alice Guy, depois ela fez várias outras coisas, ela não seguiu só fazendo filmes fantásticos, ela foi morar nos Estados Unidos, antes ainda da existência de Hollywood, ela abriu uma produtora, enfim. E aí depois, curioso isso, a Alice Guy começou a fazer filmes naturalistas, filmes maiores, curtas-metragens de mais longa duração, né, do que esses filmes curtinhos de 1 minuto. E é curioso a gente pensar que depois ela começou a querer fazer filmes cada vez mais realistas e no estúdio dela tinha uma grande placa enorme, assim, de, sei lá, 6 metros de largura, escrito Be Natural. Então ela buscava o naturalismo nas interpretações, né? Porque ela viu que o cinema, como o simulacro do real, ele era poderosíssimo, né? Então, por isso é tão poderoso também essa 7ª arte, né, incluir todas as demais, por isso ela é tão poderosa para se
fazer o cinema fantástico, né? E voltando de novo lá às origens, a gente tem, né, fazendo jus ao Méliès também, que era um cara fantástico. Ele foi importantíssimo também na questão da direção de arte, por ele ser um ilusionista já previamente, por trabalhar com teatro. Ele tinha um domínio da contrarregragem e um domínio do espaço cênico teatral que o possibilitou usar essa câmera, que ficava posicionada ali como a quarta parede, né, como o público sentado, né, que até nesse início do cinema a câmera era estática, não se possibilitava ela se mover, fazer planos mais fechados pelo tamanho dela e todas as questões técnicas. Então, ele se utilizou do cinema para fazer filmes muito interessantes, onde a obra-prima dele é A Viagem à Lua, mas eu queria mostrar trechinho, dois trechinhos, um do Castelo Assombrado, que é bem de ilusionismo, e tem vários dele nesse sentido, e depois um trechinho do Viagem à Lua, que eu sou apaixonada por esse filme, adoro a cenografia dele, e depois ele foi refeito, né? Várias pessoas se apropriaram, foi capa de disco, ele é utilizado, estudado, reproduzido até hoje, né? Você passa para a gente, Tainá, por favor? Então, ele usava efeitos óticos também, ele usava fusões, né, sobreposição de imagem, ele brincava muito com o filme também na revelação, e aí, assim, para ele foi um prato cheio, né, um ilusionista ter uma câmera de cinema e poder propagar a arte dele para grandes públicos, né, não só para o público presente ali numa sala de teatro. As obras dele podiam agora circular pelo mundo. Então, o Méliès, podemos dizer que foi até o final fazendo filmes de ficção fantásticos, né? Diferentemente da Alice Guy. E a gente vê isso hoje, e é interessante pensar que os filmes de YouTube, bem artesanais, que as pessoas ficam brincando, ou até TikTok, se a gente for pensar, é isso aí, né? As pessoas acham o máximo ficar fazendo aquelas dancinhas e aqueles filmes toscos, né? Mas se a gente for pensar, isso aí, no final do século XIX, era, de fato, revolucionário, né? Então, isso é cinema fantástico na veia, né? Porque a fantasia sempre existiu. Agora, o que muda é a técnica, a forma de você representá-la. E aí, os cenários é bem teatral mesmo, né? A gente vê que tem telas pintadas, a gente vê alguns objetos aqui no primeiro plano, mas os planos mais ao fundo é um grande painel pintado, né? E aí esses truques de contrarregragem, com esse morcego voando, praticamente você vê o fio dele, né? Se quiser passar para o próximo, Tainá, que acho que esse aí fica meio repetitivo. Só para a gente não deixar de mostrar o Viagem à Lua, porque eu quase que falei, deixa para lá, mas Viagem à Lua vale a nossa referência, né? Muito lindo. E aí, ao contrário da Alice Guy, que tem pouquíssimos filmes disponíveis assim online, o Méliès tem vários. A obra dele foi muito mais bem guardada e se mantém em tudo quanto é cinemateca no mundo, você vê. Aí, ao fundo, a gente vê um pedaço do estúdio dele, né, que eles se utilizavam de luz natural, então dá para ver ali o telhado de vidro. E a gente vê a ousadia também nos figurinos, né? Essas meninas com o shortinho aí super curto, as mulheres sempre aí com essa figuração sensual, né? Difícil fugir.
O filme todo ele tem 14, 15 minutos, a gente pegou só um trechinho aí só para ilustrar, e há uma liberdade criativa muito grande, né? Então, essa brincadeira que ele faz com a fantasmagoria, ele vai se apropriando. O Viagem à Lua já é de 1902, o primeiro filme dele é de 1896, então ele já tem 6 anos aí de experiência com cinema, e já consegue desenvolver técnicas mais elaboradas, né? Esse filme já tem mais cenários e mais truques óticos também. E aí, para seguir falando dos pioneiros, dando um salto um pouquinho no tempo, a gente não pode deixar de falar do expressionismo alemão e Fritz Lang com Metrópolis, que é um filme que marca, de fato, assim, o desenvolvimento da direção de arte e da cenografia no mundo. Ele traz propostas muito interessantes de truques, de usos de maquetes, de diversos tamanhos, maquetes que cabem numa mesa, até maquetes de tamanho de 2 metros de altura, até pedaços de cenários em tamanho real. Então, eles têm, de fato, uma apropriação da direção de arte para conseguir contar essa história e lançam técnicas que a gente vê utilizadas até hoje, se for pensar. Não necessariamente a técnica naquele sentido, mas esteticamente, sim. Né? Então, se puder passar, Tainá, um trechinho do Metrópolis, o expressionismo alemão, né, que é os movimentos mais importantes da origem do cinema, tem outros diretores, Murnau também é tão importante quanto Fritz Lang, tem Nosferatu, fizeram também filmes de terror. Para mim, o meu xodó é Metrópolis. Eu adoro esse cenário. Isso era uma maquete, tem 1,5 m, mais ou menos, que era manipulada assim, pela contra-regragem por cima. Né? Tem todas essas criações fantásticas aí. Eu sou apaixonada por esse filme. E a gente vê, né, que vários outros diretores contemporâneos, né, atuais, se utilizam do conceito de Metrópolis para criar os seus universos. Né? Se pensar em Star Wars, em Blade Runner e vários outros filmes futuristas, é difícil a gente ver um filme futurista que não beba na fonte de Metrópolis. Alguma coisa tem. O futurismo, né, é uma das vertentes dos filmes fantásticos. Né? A gente tem os filmes de terror, os filmes futuristas, filmes de viagem no tempo, filmes de monstros, e etc. E aí, em Metrópolis tem um pouco de tudo misturado. É tecnicamente muito bem resolvido. A gente pensar que a gente está nos anos 20 ainda. E aí, para fechar aqui nessa fala sobre os pioneiros, não poderia deixar de citar o surrealismo francês, que também ali nos anos 20 traz um cinema fantástico, que também bebe na fonte de outras artes, né? Esqueci de falar que o expressionismo alemão bebe na literatura e nas artes visuais, o surrealismo francês também. Então, acho que, para fechar aqui minha fala, eu queria trazer o Cão Andaluz, do Buñuel, que é feito em parceria com Dalí, que é das artes visuais. Né? Então, é bem diferente do expressionismo alemão em relação à direção de arte, porque a gente vê cenários mais naturalistas, mas as cenas são surrealistas e fantásticas. Né? Então, separei um trechinho aqui que é mais emblemático do filme, que não tem como assistir sem ter uma grande aflição, que é aquela cena ali dos olhos, né?
E é isso, assim, queria fazer essa introdução para abrir alas aqui, para as meninas falarem, Amanda e Fabiana, a gente vai seguir discutindo, e se tiverem questões e comentários, a gente fala mais daqui a pouco. Obrigada. Maravilha, Maíra, obrigada, foi uma delícia ver esses trechos todos, acho que está todo mundo animado para comentar. Fabiana Igrejas, se anima para começar? Vai lá. Sim. Assim, revendo, né, essa introdução, o que salta aos olhos é a importância realmente da direção de arte, porque se você vai das primeiras captações de imagem lá da fábrica e do trem, que são naturalistas e contam apenas mostram o que está acontecendo, e aí a segunda representação já é de uma coisa que não existe, você não pode ter o mundo natural de novo. Né, para você mostrar o que está na cabeça de alguma outra pessoa, do que está se imaginando, é imprescindível que alguém desenhe, confeccione e coloque aquilo ali. Então, é como se a direção de arte quase nascesse junto com essa fantasia, né, para materializar essa fantasia que era a intenção desses filmes, do Méliès e da Alice, foi necessário criar também um diretor de arte, né, como função, não necessariamente como profissão, mas alguém teve que pensar aquilo tudo, compor aquilo tudo, botar aquilo tudo em quadro, ver se funcionava, testar, e ver se aquilo estava contando a história, ajudando a contar aquela história fantástica. Então, o que eu percebo, revendo isso, é que o mundo fantástico ele necessita mais da direção de arte do que o da ficção. Mesmo que a gente tenha começado a pensar que a ficção no cinema também tem um quê de fantástico, porque ela está contando uma história que não existe, mas num mundo natural, ou na maioria das vezes num mundo quase natural, o cinema fantástico ele simplesmente não pode contar com o mundo natural, porque ele tem que quebrar uma lógica. Então, na hora que a gente quebra a lógica, a gente precisa dessa direção de arte. Aí ela vem com tudo aquilo que a gente ainda vai falar. Era isso, era esse meu comentário. Muito legal, Fabi. Complementando aqui, tem uma declaração do Méliès que é muito interessante, justamente dele fazendo essas descobertas, né, de como é que a passagem para essa outra tecnologia exigia algumas adaptações. Então, eu não vou lembrar de cabeça exatamente a citação da fala dele, mas ele dizia assim, a gente pinta os painéis igual a gente faz para os estúdios fotográficos ou para o teatro, mas, como a câmera vem em preto e branco, a gente percebeu que pintar em cor não fica bom. Então, a gente vai pintar em tons de cinza. Então, é muito legal, né, como é que esse caminho é exatamente o que você falou, né, vai sendo construindo junto, né, não basta a câmera, né, tem que ser pensado junto o que vai ser colocado diante dela para ser possível criar o fantástico, né? Enfim, só lembrei dessa coisa do Méliès, queria... Nasce a tecnologia e a narrativa juntos, né? Uma coisa não está dissociada da outra, né? Sim, sim. Né? A gente fala muito também que a TV veio do rádio, né? Assim, a impressão que dá é que o cinema veio do teatro. Né? Tem um outro caminho, né? E acho que esse caminho é justamente em função desses planos visuais que a gente tem que inventar, né? Dessa transposição do imaginário para o material, que é o que a gente faz no nosso trabalho o tempo inteiro, né? Uhum. Desculpa, mãe. Podemos seguir, então? Sim. Vamos lá, vamos caminhando. Olhamos um pouquinho a Gênese, que é sempre maravilhoso, né? É sempre inspirador olhar para esses pioneiros. Agora a gente vai se perguntar um pouquinho sobre os códigos. Para estabelecer o pacto necessário que conecta filme e público, alguns pressupostos são necessários. Um deles é a verossimilhança, o conjunto de códigos que regem certa coerência do universo narrativo, nos fazendo mergulhar na experiência fílmica. Por mais fantástico que seja o que está sendo mostrado na tela, ao mesmo tempo em que nos relacionamos com valores humanos essenciais ali expressos, independentemente do tipo de mundo em que as narrativas transcorrem, algum código precisa amarrar aquela história para que essa relação se dê entre público e filme.
Agora, olhando para a Amanda aqui nessa nossa mesa virtual, nesse nosso conjunto de quadradinhos, como a direção de arte contribui para a construção da verossimilhança em filmes que representam situações, espaços, personagens que diferem da nossa experiência cotidiana? Como o repertório acumulado na história do cinema, que a gente viu um pouquinho agora, né, na fala da... Ui, gente, estou meio com a cabeça louca. Na fala da Maíra, ia chamar a Maíra de Fabiana. Como o repertório acumulado na história do cinema e as convenções de gênero entram nessa construção da direção de arte e desses mundos fantásticos. Amanda, está com você. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui nessa mesa com as minhas colegas. É um desafio também. Não sou tão acostumada com essas transmissões, com essas coisas, fico um pouco nervosa, mas, enfim, bora lá, desafios. Eu acho que pensando nessa questão da verossimilhança, a gente abrange um pouco mais do que o cinema fantástico, né? Eu acho que mesmo os filmes ditos mais convencionais e outros gêneros, eles precisam construir essa verossimilhança, né? Eu peguei aqui umas definições para a gente, né, ficar mais presa em palavras, né? Ligação, nexo ou harmonia entre fatos e ideias numa obra literária, ainda que os elementos sejam imaginários ou fantásticos, sejam determinantes no texto, certa coerência, que pareça verdadeiro, que seja plausível, né? Então, acho que, né, voltando, o fazer cinematográfico em si precisa construir, a partir do roteiro, essa visão, essa unidade estética, fazendo... através das linguagens audiovisuais, sendo a direção de arte, né, uma delas, para que crie esse pacto, essa coisa, e não gere um afastamento do público, né? Parecendo que a obra é simplesmente uma sucessão de fatos aleatórios. Então, acho que a verossimilhança é super imprescindível no fazer cinematográfico, e na direção de arte é isso, a direção de arte é responsável pela construção desse universo visual do filme, traduzindo as vontades da direção, do roteiro, como é que vai ser construído isso, né? Dito isso, mais uma vez, ela é muito, por um lado, subjetiva, dependendo da combinação dos profissionais, vem referências diferentes e os filmes se montam, né? Se constroem de maneiras diferentes. Isso que é muito importante, né? Acho que tanto a direção quanto a direção de arte, a direção de fotografia, a gente traz as nossas referências e os filmes podem se dar de maneiras distintas, dependendo dessas opções estéticas, né? Porém, é importante, a gente tem toda essa junção de referências estéticas do cinema como essa arte colaborativa, mas é importante que elas sejam costuradas, que elas habitem um mesmo universo, né? E acho que nisso a gente entra nessa coisa da verossimilhança. E para os filmes fantásticos, às vezes a gente precisa muito delas, porque as referências começam a ser tipo muitas, gigantes, e como que você agrupa elas, né? Como que você cria um universo verossímil para conseguir dialogar com o espectador e o espectador poder transitar por aquela narrativa. Eu pensei em algumas maneiras aqui, fiquei elencando, enfim, uma questão de cores, né? Eu acho que a paleta de cor é algo que pode ajudar a transitar e dar a unidade do filme. Uma questão de sensações também, né? Filmes mais quentes, filmes mais frios, filmes mais áridos, filmes mais úmidos. E quando você assume um código de um filme mais árido, se você entrar com elementos mais úmidos, você quebra um pouco esse pacto, né? Então, quando você faz essa opção desse universo para ajudar, né, sempre pensando em auxiliar a narrativa,
essas amarrações se fazem necessárias, porque às vezes, se você quebrar, você pode ir afastando o espectador da história, né? Para os futurismos ou para os filmes distópicos ou para os mundos inventados, né? Existe a criação de códigos, de regras, né? Eu gosto muito, eu vou colar aqui o nome dela, a Hannah Bechtler, que é a diretora de arte, a production designer do Pantera Negra, que ganhou o Oscar. Ela conta em entrevista que ela criou uma bíblia de referências de como funcionava aquele mundo, quais eram as referências arquitetônicas, quais eram as referências de costume, e para isso tudo se desdobrar nos figurinos, na própria atuação dos atores, né? Como é que funcionaria aquele mundo, qual que eram as referências. Então, ela amarrou esse universo de coerência para que tudo funcionasse ali segundo essas regras, essas dinâmicas. E dentro dessas regras, a gente entra muito em signos culturais e regionais. Quando a gente contextualiza um filme num lugar ou numa região, existem muitos signos que podem ser utilizados, né? Aqui eu puxo um paralelo. Eu faço parte do júri de curtas internacionais aqui da Mostra Competitiva, e tem filmes curtas de diversos países, e tem CV curtas ali que realmente tem um monte de um uso de uma simbologia que eu, Amanda, brasileira, realmente de primeira não compreendo, porque não estou imersa naquela cultura, mas que você vê que claramente eles estão lá, né? Que entra nessa grande função da direção de arte, né? A direção de arte está ali para auxiliar a narrativa também a contar mais coisas, além da trajetória, contar mais sobre aqueles personagens, adicionar profundidade à narrativa. Então, foi uma coisa assim, uma experiência muito valiosa ver essas sessões. São 7 programas, eu acho, se não me engano, de curtas muito variados, e isso que a gente estava falando do cinema fantástico também, que vão para muitos lugares. Então, você vê animações e filme, e o terror, e muitos caminhos, e como é que vai para Israel, como é que vai no Irã, como é que vai... muito... Os caminhos são muitos, as possibilidades são muitas, né? É muito impressionante. E referenciando a segunda questão que a Tainá colocou, né? As próprias autorreferências aos filmes, né? Tudo que a gente já viu, tudo que já foi feito, né? Esses primeiros filmes que a Maíra mostrou, eles estão sempre no nosso imaginário, e a gente sempre vai beber dessa fonte, mas que é aquela coisa, né? Seja para reproduzi-la, ou seja, para fazer uma subversão, para você... a gente sempre fez isso dessa maneira, e agora eu quero fazer de outra, eu quero puxar para outro lugar, né? As referências estão sempre para a gente se apropriar delas e seguir, ou talvez para negar e romper barreiras. Aqui nas minhas anotações eu coloquei mais 2 coisas, que seria algo para mim dentro dessa costura da direção de arte, uma importância gigante dessas amarrações entre a caracterização dos personagens e os ambientes, porque às vezes nessa união de profissionais e referência, eu acho que às vezes a coisa vai para muitos lados. Então essa unidade, essa coisa, eu acho que é um caminho super importante, imprescindível. E uma questão de equilíbrios, né? Às vezes, junto com a fotografia, né? A decupagem e o ritmo de montagem, a gente vai criando o ritmo do cinema fantástico, do terror, junto com a direção de arte, mas a gente precisa sempre, né, nessa unidade, nessa verossimilhança, achar um equilíbrio para conseguir passar essa mensagem. Acho que é isso do que eu tinha anotado de falas. Muito legal, Amanda.
é uma loucura a gente pensar, né, quantas possibilidades infinitas existem da gente pensar a direção de arte, contar uma história, né? Eu acho que isso leva também a gente um pouco para o que a gente vai conversar a seguir, né? Que é esse fazer da direção de arte, né? Como é que a direção de arte chega a essas soluções? Como é que nessa troca com a direção do filme, né? Que filme é esse, né? São muitas perguntas que a gente se faz. Maíra, Fabiana, vamos entrar na conversa aqui? Podemos. Não, fiquei pensando no que a Amanda falou, né, dessas verossimilhanças, ou desses pequenos grupamentos de códigos, né, que eu acho que a gente, de alguma forma, define pelos subgêneros, né? Quando a gente vai fazer um filme de terror ou vai assistir a filmes de terror, a gente sabe que a gente vai entrar num mundo que tem algumas características, que essas características são capazes de provocar no espectador o que a gente quer, que é entrar nesse mundo do terror, do medo, da suspense, né? São raros os filmes de terror de dia na praia. Deve haver, eu não vejo filmes de terror, mas deve haver algum, mas assim, é o subversivo do subversivo, mas em geral eles são de noite, em algum lugar ermo, com pouca luz, com muitos obstáculos visuais para você não entender o que está acontecendo, uma confusão visual para você ficar perdido, quer dizer, existem vários pequenos códigos que vêm desse diálogo que a gente tem com as referências, né, que vem a partir, né, de uma construção de um imaginário comum que a gente vai reutilizar para dar aquela sensação. Então, acho que tem, quando a gente pensa em repertório, quando a gente pensa nos gêneros, nesses subgêneros, eu penso dessa forma, assim, existe um código. A gente quebra o código? Sempre que a gente pode inventar coisas novas, mas até vendo algumas coisas do festival, né? Existem os filmes de fantasia. Os filmes de fantasia eles têm uma cara de fantasia do que a gente subentende como fantasia, né? Vão ter monstros, vão ter personagens, seres vivos que são diferentes dos que a gente encontra. Os animais têm alguma transformação, o mundo tem alguma transformação, mas não é necessariamente futuro, não é necessariamente passado, é um outro lugar. Isso tem algumas características de cor, enfim. A gente tem como, na direção de arte, como direcionar o espectador ou direcionar essa narrativa para um código pré-existente. Sempre podemos não, mas existem. Não podemos ignorar que esses códigos existem e que eles, de alguma forma, ajudam o amiguinho lá do outro lado a entrar na história que a gente quer. A gente pode levar um amiguinho, né? Eu lembro quando lançaram aquele filme Todo Mundo é Azul, como é que é o nome mesmo, gente? Eu estou com lápis de memória aqui. Não. O Avatar. Avatar já levou a gente para um imaginário fantástico que muito pouca... Eu não tinha ido ainda para um mundo azul fluorescente, com borboletas, e aquilo era meio dentro de outro mundo. Eu achei uma quebra assim, dos códigos que eu estava acostumada, mas ele já recriou esse código. Então, já tem muitos outros filhos de Avatar, não que sejam cópias, mas que levam a gente para esse mundo que ele abriu, né? E assim a gente vai abrindo os mundos das cabeças e permitindo que outros mundos existam, né? Eu acho que esse festival tem essa cara, tem essa função, né? De aumentar a quantidade de mundos que cabe na nossa cabeça. E é lindo isso, queria agradecer estar aqui, porque eu acho que se tem alguma coisa do ser humano que vale a pena muito, é o que não existe. O resto existe, aí não tem graça. Mas... É isso, né, Fabi? Também para a gente quebrar esses códigos, a gente tem que partir desses códigos. Então, a gente entra na compreensão do que são esses códigos e fala, agora esse aqui eu vou ultrapassar, né? Mas a consciência e a compreensão, o ponto de partida, ainda são os códigos para qualquer lugar que você for, né? Então, a existência deles é primordial, assim. E pegando esse gancho aí, é lindo a gente ver, por exemplo, quando o super-homem dá a volta ao contrário no mundo para salvar sua amada, e a gente está tão dentro do filme que a gente compra isso, né? Assim, aquilo não faz menor sentido em relação à astronomia, à física, nenhuma lei da natureza, né? Mas a gente está tão dentro da história, a gente comprou tanto aquele personagem que a gente acredita e quer que ele faça o mundo girar ao contrário, voltar no tempo e salvar sua amada, né? Então,
essa magia do cinema fantástico que é maravilhosa, assim, né? A gente faz isso, como vocês falaram, a gente faz isso a todo instante no cinema mais naturalista, realista, que é uma tradição do cinema brasileiro, né? A gente tem cada vez mais o cinema de terror e o fantástico ganhando espaço na cinematografia brasileira e tendo mais público. O público jovem gosta muito, né? Mas a gente ainda vê que a maioria dos filmes produzidos são mais realistas, né? No Brasil, eu digo, embora haja esse interesse constante. E aí me veio aqui à cabeça alguns filmes, alguns diretores que trabalham com outras formas de se fazer o cinema fantástico, inclusive aqui no nosso... Eu tô júri da mostra de longas, né? E, assim, posso falar muito sobre os filmes, o júri da direção de arte só, né? A gente ainda não teve nossa reunião para chegar à definição de qual filme ganhador da direção de arte e tal, mas eu já tenho as minhas impressões. E é muito interessante observar como são propostas de filmes fantásticos completamente diferentes entre si em relação à direção de arte. Todos flertam com outro mundo, com o mundo dos mortos, enfim, com outros mundos, mas de formas muito distintas. Então, é isso, né, Fabiana, quando a gente fala da nossa brincadeira, né, que privilegia o nosso poder viver de uma grande brincadeira, né, porque é como eu vejo minha filha aqui, que está com 1 ano, começando a brincar, a minha sensação é que eu vivo disso, assim, porque ela está todo momento brincando de criar coisa, que com 1 ano ela pega uma coisinha, mistura com outra coisinha, e eu faço a mesma coisa, só em outra escala, né, mas a gente está criando mundos e criando fantasias, assim, e aí me vem uns diretores à cabeça, assim, o Kubrick é o cara das grandes fantasias, e cada filme ele conseguia fazer algo totalmente diferente do outro, né? Mas aí tem outros que trabalham em outra linha completamente diferente, como a Apichatpong, que faz cinema fantástico, que você olha e você fala, isso é naturalista, isso é fantástico, e aí ele vai te conquistando aos poucos. Para puxar a sardinha aqui para o nosso quadradinho do DF, tem um querido amigo, que é o Adirley Queiroz, que eu acho que ele trabalha muito bem isso, e ele quebra aquela ideia de que cinema fantástico é caro. Ele consegue fazer cinema fantástico com poucos recursos e faz lindamente. Assim, ele mistura documentário com fantástico e com um cinema de denúncia de uma forma maravilhosa. Assim. Não por acaso está tendo repercussão no mundo inteiro o trabalho dele. Né? E só para puxar agora a sardinha aqui para o nosso lado da direção de arte e falar de um parceiro, não sei se ele está assistindo a gente aqui, o Beto Burdi, que se tornou um grande amigo do cinema e da vida. A gente está construindo agora um projeto de um filme fantástico, começando ainda do argumento, a gente está no núcleo criativo de desenvolvimento de projetos, e é impressionante como no cinema fantástico não dá para você começar a pensar em roteiro se você não pensa quem são esses seres, como é esse universo que a Amanda está falando, né? Como são esses códigos, como é que a gente vai amarrar isso? Não dá, como em outros filmes, que você faz um filme naturalista, depois entra a direção de arte e pensa, como é que vai ser a casa dele? Como é que é isso? Não, o personagem ele vem antes, tendo que ser construído, né? Esses monstros, essas figuras todas. Então, subverte um pouco. Claro que tem outras formas de se fazer, mas é muito importante você criar esse universo previamente, né? Ainda na criação do roteiro mesmo. Muito bom, gente, maravilhoso ouvir vocês. A gente já recebeu uma pergunta que eu vou tentar incluir aqui nesse nosso terceiro tópico. A ideia é a gente agora trocar um pouquinho sobre ferramentas, né? Como efetivar tudo isso que a gente vem conversando aqui. Como vimos, para que o cinema narrativo começasse a existir, foi necessário mais que uma câmera. Para representar algo diferente da realidade dada, é preciso que haja espaços e personagens condizentes com a história que está sendo contada. Em sua ação transformadora das materialidades do mundo, podemos dizer que a direção de arte sempre trabalha na fronteira entre o real e o imaginário, ou na brincadeira, como a Maíra falou tão bem, né? Na invenção, na montagem. Quais os recursos dessa área criativa são necessários para viabilizar universos narrativos fantásticos? Como a direção de arte se relaciona com outras áreas da criação,
por exemplo, a direção de fotos, efeitos especiais, na construção da imagem em filmes que apresentam universos narrativos inventados. E aí eu acho, vocês podem ver se dá para incluir um pouco dessa pergunta que chegou para a gente aqui pelo YouTube, que é uma pergunta muito do fazer, né? Uma pergunta que diz assim: como faço para estudar e praticar mais sobre cenografia? Falem um pouco sobre processos de construção de cenários, né? Então, e aí? Como é que essas coisas viram verdade diante da câmera, né? E como é que essa magia acontece? Fabiana, começamos por você? Pode ser. A palavra é sua. Eu costumo dizer que a gente está na curva do bumerangue. Tenho essa figura de linguagem na minha cabeça, que é assim, tem um monte de sonho na cabeça do diretor, do autor, que aí eles jogam isso, aí bate lá na direção de arte, no departamento de arte, tem que voltar para o espectador, sonho. Só que a gente é a parede, né? Porque o negócio bate aqui e volta. Então, a gente tem que materializar o sonho que veio para criar o sonho que vai do outro. Então, para isso, né, a gente tem que usar de várias ferramentas, né? Entre a construção, eu não sei quem perguntou, assim, a gente às vezes constrói coisas de alvenaria para fingir que é sonho, para fingir que é mole. E às vezes a gente constrói coisas digitais que não têm matéria para fingir que são sólidas, cidades inteiras, né? Então, não necessariamente a forma e o conteúdo, no caso do cinema, que é uma ilusão, estarão de acordo. Isso é um ponto de partida. Aí a segunda coisa é, como é que a gente viabiliza esse sonho? Como é que a gente viabiliza uma ideia que está escrita? Como é que a gente viabiliza uma coisa que não existe? Né? Porque, não sei quem falou aqui agora, às vezes a gente está num filme de ficção, a gente tem que fazer a casa da pessoa, o restaurante da pessoa, ok, a gente reinventa o mundo. Mas quando esse restaurante tem que flutuar numa pedra, e a gente tem que parar a nossa nave espacial do lado desse restaurante que está flutuando numa pedra, a gente tem que pensar qual é a estrutura que sustenta esse restaurante nessa pedra, se isso vai ser feito num estúdio, como é que a gente vai captar essa imagem, como é que a gente vai construir para essa captação. Então, para além da ideia, a gente tem que pensar a realização técnica para a filmagem, que é um pouco do que a Tainá falou, que o Méliès pensou, a primeira impressão dele quando ele foi fazer os filmes, né? Para pintar esse painel para a câmera, não posso mais usar cores coloridas, eu tenho que usar só os tons de cinza. Isso é o que acontece com a gente o tempo inteiro, assim. Para eu fazer esse restaurante flutuante e ser filmado do lado de fora e ter uma pessoa andando, o que é que eu preciso? A gente vai criar uma imagem digital para ser o céu onde se flutua? Ok, então esse a gente vai partir desse princípio. Então a gente vai ter que criar esse céu em outra plataforma para ser inserido num estúdio, num chroma key, onde esse restaurante físico estará flutuando. Esse restaurante físico flutuando, ele tem que estar em escala? Eu tenho alguém entrando nesse restaurante? Como é que eu vou fazer? Eu só preciso dos 3 degraus? Então a gente vai, quando a gente tem um roteiro de coisas que não existem, a gente tem que ir criando não só esse universo macro que eu chamo, né? A imagem disso tudo. Como é que isso vai acontecer? Essa é a primeira leitura. A segunda leitura, como é que a gente vai viabilizar isso para a câmera? E aí é uma segunda leitura mesmo. E nessa segunda leitura a gente vai dessecando todas essas imagens. O que está em função da dramaturgia, ou seja, o que se mistura com o ator, que é o que eu pessoalmente chamo de objetos dramáticos, que são as coisas que tocam o ator, e o que é cenográfico, o que não necessariamente está em contato com essa pessoa. Então, respondendo, eu acho, a pergunta desse espectador, é isso, assim, além da leitura visual, a gente tem uma leitura técnica, e essa leitura técnica que vai fazer com que a gente crie esses objetos, esses cenários, essas composições de mundo para a câmera, ela não é feita só com a gente, né? Aí a direção de arte é um departamento que vai abordar, abocanhar um monte de outros técnicos, que são os técnicos de efeitos especiais, os contra-regras, os efeitos mecânicos, como é que a gente faz essa pessoa subir nos degraus de verdade e entrar no restaurante que está numa maquete em escala 1:3. Ela não vai caber ali. Então, além do croma no fundo dessa maquete, a gente vai ter que ter um croma no fundo desse degrau.
E quando ele entrar dentro, a gente vai ter que estar com ele em croma pequenininho de uma maquete, que vai ter que estar numa escala possível para essa pessoa entrar. Aí, enfim, para cada problema, a gente vai ter que inventar uma solução. E aí aí cabe a nós, diretoras de arte, cenógrafas, a gente estudar o repertório de soluções. O repertório de soluções ele tem as criações digitais, as construções em estúdio, as maquetes, as pinturas de arte, as perspectivas falsas, que são as ilusões de ótica. A gente usa muito ilusão de ótica. Espelho, reflexo em vidro. Não sei se vocês viram, quer dizer, nós vimos, mas quem está nos assistindo se viu o One from the Heart, que ele filma sempre no reflexo do vidro. E aí as pessoas mudam de um cenário para outro dentro do estúdio apenas por um truque de fotografia. Enfim, existe todo esse repertório que a gente não vai conseguir abordar aqui agora, mas que são as ferramentas que a gente utiliza no nosso departamento para transformar em realidade essa fantasia que alguém jogou na nossa parede e que a gente tem que devolver. É um pouco isso. Assim. Eu pensei agora que tem a verossimilhança interna e a coerência externa também, que é isso que a Fabi estava falando, né? A gente precisa amarrar tudo dentro, mas a gente precisa amarrar tudo fora também, porque não basta ter uma ideia, ela tem que ser viável, ela tem que ser enquadrável, ela tem que caber uma equipe inteira, ela tem que estar dentro de um set, ela tem que ou se fragmentar e depois se unir na montagem, né? Não, a brincadeira tem um lado sério de criar estruturas e caminhos e possibilidades também, que é uma labuta. E ainda tem que caber no orçamento, né, Amanda? Que é uma outra questão, que tem sido o maior desafio. Sim, ainda tem que caber no orçamento. Isso que a Fabiana estava falando, importante frisar também a equipe, né? Que a gente precisa de uma equipe especializada e as funções muito determinadas, né? Porque a gente não faz nada sozinhas, assim, né? O quanto é importante a equipe. A gente sempre fala em nome da equipe de arte e tal, mas há uma grande gangue junto com a gente e encontrando essas soluções, né? Porque senão acho que seria desesperador a gente não ter esses vários repertórios, né? Cada um vai trazendo repertórios de outros trabalhos e a gente soma para encontrar soluções para esses desafios todos, né? Eu acho que se a pessoa quer estudar isso, quer fazer isso, eu acho que, fora o repertório imaginário que você tem que ter e ver tudo que você quiser, porque é a parte mais gostosa, né, de você alimentar, isso que a gente falou do festival, né, são tantos mundos que vão começar a habitar a sua cabeça, quanto mais houver, melhor, até porque a gente aqui, sobretudo no Brada, é a favor da diversidade, a gente não está afim de que todo mundo no futuro, toda imagem de mundo futurista seja branca, que nem o Kubrick. Minimalista. A gente quer outros mundos no futuro também, quer poder imaginar outras coisas. Mas é importante também eu não sei aí estudar o quê, mas tem que estudar um pouco de construção, um pouco de ilusão de ótica, um pouco de física nesse sentido, né? Não é que você tem que estudar física, mas tem que entender um pouco de espelho, reflexo. Não é, eu digo entender, parece que eu estou mandando a pessoa ir estudar, assim, mas ler um pouquinho, só saber como é que faz, perguntar para alguém que saiba, assim. Ultimamente, eu tenho cada vez acreditado mais nos velhinhos, sabe? As pessoas mais velhas, elas sabem tanta coisa. E por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, aí vem aquele senhorzinho lá do Teatro Municipal e fala, eu sei fazer, sabe assim? Já fiz uma ópera, sabe? E as pessoas sabem. E acho que a troca humana, ela sempre vai estar em primeiro lugar. E tem os cursos, né? Porque, se não me engano, a pergunta foi onde estudar, né? Eu não sei responder, fora as faculdades de cinema, não sei exatamente. Tem cenografia, o que eu estudaria. Tem alguns cursos mais pontuais de cenografia que são mais escassos. Não sei se o Serrone continua com a escola dele, Espaço Cenográfico, em São Paulo, mas tem algumas escolas assim que trabalham com cenografia. Acaba que a gente vai muito para o teatro, para esse tipo de truques, né, Fabiana, que você falou, porque é muito utilizado. E aí você apropria para o cinema fazendo adaptações, né? Mas realmente não tem muita oferta de curso de cenografia para cinema específico, assim, né? Aí tem cursos de direção de arte onde um dos tópicos é cenografia, mas
não necessariamente tão técnico, né? Acho que tem que pegar uma junção de cursos assim e para somar. Até porque é meio uma loucura, né? Se você fosse pensar a formação, né? Meio juntando isso com equipe, né? A equipe de arte ela é um tanto previsível, mas a cada projeto há uma demanda completamente diferente e há uma formação de equipe, há a entrada de funções e de pessoas completamente distintas, porque a cada o roteiro pede uma coisa, depois quando você vai viabilizar, quando o projeto vai se desenvolvendo, as intervenções em locações, as necessidades, as coisas, você vê que a equipe que você precisa também, você precisa ir mais para um lado, ir mais para o outro, né? Então, acho que assim como a formação de uma equipe de arte é complexa, porque há tanta necessidade, a formação também né? É um pouquinho... eu brinco muito que é ser curioso, né? Isso que a Fabi estava falando, perguntar, saber como funciona. Aconteceu alguma coisa na sua casa, quebrou o chuveiro, se interessar, entender como é que funciona o chuveiro. Vou tentar brincar de fazer uma pintura de arte, pesquisar como é que são as coisas, olhar para os muros e para os lugares onde você passa, ver os mofos, ver as infiltrações, entrar na casa das pessoas, fazer a relação da personalidade delas, como elas montam a própria casa, né? O viver o mundo de forma curiosa é também uma experiência, né? Além de se debruçar em filmes, livros e buscar nas artes, né? Eu acho que é fundamental também, sobretudo para o ambiente do cinema fantástico, assim, ter a curiosidade de entender as composições de imagem, porque não dá mais para andar para trás, para ignorar a composição de imagem hoje no cinema, né? Em qualquer besteirinha tem um croma, qualquer besteirinha tem uma mudança de escala, enfim. Eu acho importante, né? Nos videoclipes, a gente vê isso muito, né? Nesse mundo que eu acho mais fantástico, né? Os videoclipes são fantásticos todos, realmente. Então, acho que se a pessoa tem a curiosidade de entrar no mundo da cenografia contemporânea, né, para qualquer meio que seja, até no teatro tem tanta projeção, tem back projection, tem primeiro e segundo plano de projeção, tem recorte de videomapping, quer dizer, tem um mundo tecnológico também que está fazendo parte, ajudando a criar esses novos imaginários, que também são interessantes de conhecer, e eu acho que são mais fáceis até de serem absorvidos pelas pessoas mais novas hoje, porque o pessoal já nasceu com o computador na mão, diferente de mim, então eu acho que esse mundo ele é mais fluido, né, para quem está começando agora, e ele de fato é capaz de fazer tudo, né, do sólido, como eu disse, né, dá para fazer uma cidade inteira de concreto no computador, e você não precisa construir essa cidade inteira de verdade, né? Talvez você tenha que fazer talvez a superfície, onde até a superfície possa ser um croma, enfim, aí é caso a caso. Incrível ouvir vocês, mulheres, vocês são muito maravilhosas. Eu estou dando uma olhada nos comentários aqui, a gente tem uma pergunta da Juliana Lobo, que eu acho que a gente pode começar uma nova rodada por ela, mas antes da pergunta, eu vou ler alguns comentários interessantes aqui. O Eduardo Loureiro falou: o fantástico da vida é saber de um pequeno instante, um grande momento. O Patrício falou: a direção de arte traz toda uma logística para fazer esses sonhos acontecerem. A Tata Cavalcante comentou: o saber é fundamental, Fabiana. O Doug falou: Escola de São Paulo, acho que quando a Fabi estava falando do curso, ou a Maíra, agora já não me lembro mais. Adriane Lemos: linda consideração, Fabi, a direção de arte é uma grande troca. Eu também adorei a imagem do bumerangue, gostei, vou me apropriar. Eu boto crédito. Não precisa. O Arlindo Trevisan falou que tem um curso de cenografia na Fundação de Arte de São Caetano do Sul, que sempre abre bolsas 2 vezes por ano. E agora vamos à pergunta da Juliana Lobo, Brada, querida também, está com a gente aqui. Vocês acham que para um realizador conceber um filme fantástico, pensar, escrever o roteiro, idealizar um universo fantástico,
ele precisa ser um pouco diretor de arte também? E aí eu acho que a gente pode abrir um pouco essa pergunta da Juliana para essa relação, né, entre a direção e a direção de arte, né? Como é que elas se encontram em alguns momentos? Um pouco a Maíra estava falando sobre isso, né? Como é que nesses filmes fantásticos essa ideia da coerência do universo, quem são essas personagens, que espaços são esses, né? São coisas que já surgem junto com o projeto. Eu acho que a gente pode ampliar para essa pergunta também, até, enfim, compartilhar experiências, né, de projetos que mudaram ou tiveram mudanças importantes a partir de olhares da direção de arte, né? Eu tenho uma sensação de que a gente chega botando o pé no chão, né? Essa volta do bumerangue, né, no sonho, como é que a gente faz esse sonho poder se materializar, né? Eu acho que às vezes a gente precisa parar algumas arestas, às vezes a gente tem uns outros direcionamentos, né, pensando muito nesse lado do objetivo, né, do concretizar, do materializar. Eu acho que a partir da pergunta da Juliana a gente podia ir por aí também. Quem se anima? Não sei se a Maíra quer continuar a partir desse exemplo que você trouxe, talvez trazer alguma questão concreta que você possa falar desse projeto. É claro que não dá para falar de um projeto que ainda está em gestação. Esse projeto ainda está muito incipiente, assim, para poder comentar algo que exemplifique o processo. Assim, a gente está bem no início mesmo. Mas eu fico pensando, eu não sei se o diretor precisa ser diretor de arte. Eu acho que não. Minha sensação de início, assim, em relação à pergunta, é que eu acho que não. Acho que todo diretor imagina um pouco, né, sendo um filme fantástico ou naturalista, imagina um pouco o que quer. Mas as minhas relações com os diretores e diretoras assim, são muito diversos em relação a isso. Tem um diretor que chega com uma proposta de arte muito desenvolvida, assim, com paleta de cores já pensada e muita coisa já amarrada para eu criar em cima daquilo. Tem outros que chegam com uma coisa completamente aberta. Então, acho que vai depender do filme fantástico que a gente está falando também, né? Se a gente tem um universo paralelo, se a gente tem monstros, eu acho que... Né, vamos pensar no Labirinto de Fauno, que acho que é um bom exemplo para a gente pensar num filme que tem um outro universo todo criado ali. É um filme que fala de um momento muito duro da história da Espanha, mas ele consegue trazer poesia para isso, né? Sob os olhares de uma menina ali. Então, assim, aquele fauno, é importante você saber quem era aquele fauno, qual é a imagem dele para colocar o diálogo na boca de um ser, né? É um outro ser, não é um homem, uma mulher, um cachorro, um lápis, né? Se a gente for para os filmes de animação, né? Vai fazer diferença quem está falando aquilo, né? Já que eu comentei aqui os filmes de animação também, quando a Pixar faz aquela vinheta ali, que é a coisa mais fofa, né? De duas luminárias brincando. É uma mãe e um filho, né? Um pai e um filho brincando com uma bola. São duas luminárias brincando. Ali poderia ser de fato dois seres humanos, poderia, mas a movimentação da luminária é diferente, o fato de não ter um braço, uma perna, né? A articulação dela é diferente. Então aquilo muda a historinha toda. Então, eu acho que é fundamental ter esse pensamento da direção de arte desde o início, da elaboração do roteiro. Mas não necessariamente que o diretor seja diretor de arte também, mas que tenha associado alguém com esse pensamento específico, né? No caso da animação, isso já é muito mais pensado desde o início, né? Esses seres. No caso de live action, acho que é fazer essas parcerias desde o início mesmo. Em algumas situações que eu tive o privilégio de acompanhar o desenvolvimento dos projetos, é notória a diferença da maturidade da direção de arte quando a gente coloca isso para ser produzido, né? Isso em filmes naturalistas ou não. Então, eu acho que, por mim, todo projeto teria esse acompanhamento desde o início, né? Eu acho que a gente tem muito a contribuir desde o início do desenvolvimento dos projetos. Não é por acaso que nesses editais de desenvolvimento se pede, quando se entrega o roteiro, se pede também algumas páginas sobre o universo estético que vai ser apresentado ali, independente do gênero do filme que é.
né? Então, eu acho que essa colaboração é muito profícua desde o início. Mas o diretor pode ou não ser diretor de arte ou ter esse olhar, que é importante que ele esteja bem acompanhado, eu acho. O que eu acho importante, quer dizer, o que eu acho que é bom quando o diretor tem alguma noção da direção de arte, aí eu não estou dizendo da parte imaginativa, porque eu acho que qualquer diretor de cinema é uma pessoa que imagina, né? Ele consegue sair, né, do texto para algo qualquer, que não existe. Mas quando a Juliana fala do diretor ser diretor de arte, o que eu acho que ajudaria é porque essa pessoa vai conhecer justamente os processos práticos e vai saber como chegar onde ele quer e o que ele precisa de nós, os tempos que as coisas demoram, os valores que as coisas têm, né? Se ele tem um repertório de soluções, ele vai pensar melhor a maneira de filmar, e isso seria produtivo para o projeto, no caso de um diretor que pensa assim, que tem boas noções desse repertório de soluções. Eu acho que essa seria a importância. Na parte do imaginar, eu acho que sempre temos. A gente sempre vai ter que trocar esse imaginário. Para mim é muito frustrante quando eu estou imaginando uma coisa e vem o diretor e fala, não, mas não é nada disso que eu tinha pensado. Aí eu, putz, estraga tudo para mim. Porque é muito difícil eu dispensar o que eu já pensei, né? E tentar entrar na cabeça do outro. Aí, geralmente, não é legal, assim, começa já... eu acho um sofrimento, porque eu tenho que dispensar uma coisa que eu imaginei, é genuíno imaginar, e aí você tem que tirar aquilo, e como é que negocia isso, né? Qual é o imaginário que a gente vai representar, materializar, né? Fica tentando achar um coeficiente comum, ou eu tenho que apagar o que eu imaginei e tentar entrar na cabeça de outra pessoa, o que é também bem impossível. Então, respondendo a Juliana, eu acho que quando o diretor é diretor de arte, é bom para mim, eu acho bom, porque o repertório de soluções aí é uma questão prática, vai contribuir para chegar no imaginário. Agora, quando é só um diretor de arte, uma pessoa que imagina muitas coisas, inventa uns mundos, aí eu já prefiro deixar que eu invente mais, porque é impossível, a primeira leitura do roteiro, ela já vem com uma carinha na cabeça da gente. É que nem um livro, você lê e aí já foi, não dá para desler, não dá para desimaginar, então é muito difícil ter duas cabeças pensando ao mesmo tempo. Eu, particularmente, gosto de diretor que fala, imagina aí, esse é o seu trabalho, eu vou fazer outra coisa. Eu falo, ai, que bom, adoro. Eu acho que contribui muito também uma coisa, acho que eu gosto muito quando a direção tem uma consciência das emoções e dos sentimentos que estão contidos naquele roteiro, né? Das mensagens, que a gente vai falar todo desse universo imaginário e daí a gente ouve, entende, vai na primeira mensagem, na segunda, na terceira, e daí consegue materializar isso, né? Então, falar mais de referências emocionais, para mim, é um processo que eu gosto muito, e daí trazer isso para as referências, para o físico, né? Eu acho também que, não necessariamente, acho que um diretor que entende de direção de arte, que é meio diretor de arte, pode ajudar nessa questão prática, mas que também tem um receio um pouco dessa briga de imaginários. Mas há grandes parcerias, né? Pensando nisso, eu lembrei o Jean-Pierre Jeunet, que ficou famoso pelo Amélie Poulain. Ele tem 2 primeiros filmes futuristas, que é O Ladrão de Sonhos e o Delicatessen. Acho que o Delicatessen vem antes e o Ladrão de Sonhos vem depois. Que são co-dirigidos com o Marc Caro, que é o diretor de arte dele. Então, foi ali um momento onde se fundiu tanto que virou uma co-direção. Porque inventar, né? Eu acho, assim, são filmes do meu coração, assim, eu acho que o que eles fizeram ali é uma coisa absurda. Depois, até pesquisando, O Ladrão de Sonhos é tudo construído no estúdio, é uma construção megalomaníaca, é um rolê muito maluco. E tem uma verossimilhança, uma história contada dentro muito grande. Daí é meio isso, talvez eu não sei qual que é o processo deles, da história deles, mas o Marc Caro pode ter virado um braço tão imprescindível para o Jean-Pierre Jeunet, que se fundiu,
ou eles já começaram a pensar juntos, né? Depois eu cheguei até a pesquisar, o Marc Caro fez um filme sozinho, né? Que aí você vê que é uma loucura, assim, tipo, ele perde um pouco a narrativa, daí você vê, a narrativa estava ali no Jean-Pierre Jeunet, a união dos dois, né? Tem um exemplo recente do cinema brasileiro dessa junção, né, no Bacurau, o Juliano Dornelles, misturei a Juliana Rojas com o Juliano Dornelles. O Juliano Dornelles com o Kleber, né? Que ficaram gestando o Bacurau por muito tempo e acabaram que o Juliano era o diretor de arte do Kleber, né? E acabam que co-dirigem o Bacurau. Essa parceria é interessante, né? Assim, não sei qual que foi o processo, o que os levou a co-dirigir, mas dá para sentir que a coisa vai ficando simbiótica, né? No processo criativo, a estética não está mais desassociada do resto ali, e acaba que a tendência é se fazer junto, né? Se bem que depois eu vi, o Jean-Pierre Jeunet veio aqui no Brasil e eu fui ver uma palestra, uma aula magna dele, não sei o que lá, e perguntaram a relação com a direção de arte e tal, e ele disse que está tudo na cabeça dele, que independente do diretor de arte, o filme está na cabeça dele. Eu olhei e falei, não, né, amigo? Mas o mais difícil é isso, né? O primeiro diretor de arte com quem eu trabalhei, que eu fui estagiária lá antigamente, ele falava assim, o mais difícil é botar na cabeça de todo mundo o filme que está na minha cabeça, que é essa história do bumerangue, assim. Ele tinha que botar na cabeça de todo mundo o que estava na cabeça dele. E, por acaso, ele era um diretor que vinha da direção de arte. Ele tinha sido diretor de arte há muitos anos e fez esse filme, e Eu Era Uma Vez, que é um filme fantástico, de fadinhas e princesas, aquilo tudo. E ele falava, o mais difícil, o meu trabalho aqui é botar na cabeça de todo mundo o que está na minha cabeça. E é isso, né, gente? A gente tem que materializar a cabeça de alguém, ou uma história que... E até para a gente, como diretores de arte, né, o que está na nossa cabeça, o que seja a nossa cabeça em conjunto com a direção de fotografia, ou seja, essa grande bolinha aqui de imaginação que vai virar um filme, a gente também tem que passar para a nossa equipe. Né? Porque não dá para a gente fazer tudo. Quanto maior o projeto, mais gente tem para dividir o trabalho, como já falamos aqui, é muito grande, né? Muito segmentado. Tem um cara fazendo a parte digital, tem o outro está construindo o adereço de madeira, e eles têm que conversar, eles têm que fazer para o mesmo filme. Então, faz parte, inclusive, da nossa função perpetuar essa onda da mesma imaginação para todo mundo nos diferentes formatos, né? Nas diferentes ferramentas que a gente tem que administrar ali no departamento. Agora, hoje a gente tem umas vantagens em relação a isso, né, Fabiana? Que eu fico pensando assim, antigamente, quando você não tinha essa facilidade da internet, de você buscar 3.000, 5.000 referências para um filme, e escolher quais daquelas ali representam, depois sentar e fazer um 3D em relação àquilo, modelar alguma coisa para isso ser produzido, né? Então, acho que hoje essa tecnologia facilita nesse sentido, assim, de você conseguir criar essas imagens, ali mostrar para a pessoa, isso, o cenário é esse aqui, porque antigamente, né, você desenhava, fazia um croquis e tal, era muito mais abstrato para as pessoas conseguirem entender aonde a gente estava querendo chegar, né? Então, eu vejo essas facilidades, assim, vejo também as facilidades da gente conseguir estar em vários lugares ao mesmo tempo. Você está no set, mas está acompanhando a montagem de um cenário, não sei aonde, né? Então, eu nem lembro mais como é que era que a gente fazia tudo antes. Assim, eu comecei a fazer cinema em 2001, eu fico pensando. Tinha mais tempo, mas não tinha tanto mais tempo. Calma. Mas eu fico pensando, como é que a gente fazia mesmo para se comunicar? Celular era difícil. Ligava. A gente ligava, mas quase não tinha celular, né? Assim, era uma coisa... Era difícil, mas a gente fazia, né? Impressionante. Você pensar que esses pioneiros todos que a gente viu ali no início, eles não tinham um vídeo assist, né? O vídeo assist é uma coisa super recente, então você está filmando, a gente nem vê, vai ver o resultado depois. Eu queria só não perder um link do que a gente estava falando da direção com a direção de arte, para fazer um convite. Eu não sei se ainda está disponível na programação daqui, do festival, mas a gente tem nos longas nacionais, a gente tem Carro Rei,
que são duas bradas, que é a Renata Pinheiro, que é uma diretora que vem da direção de arte, associada a Karen Rodrigues, que é outra diretora de arte, e para ver um resultado de como é uma parceria entre duas pessoas que compreendem bem a direção de arte, né? A Renata, com filmes já maravilhosos na história dela. Não sei se ainda está disponível na programação ou se já passou, mas é um filme que precisa ser visto. E é um filme que tem desenho, né? Uhum. Você olha e você vê. Tá pensado, não tá gratuito, assim. É interessante. Gente, maravilhoso ouvir vocês. Por mim, eu ficaria aqui a tarde inteira. Vou ler mais alguns comentários. Cef, querida companheira, está aqui também, comentou. Geralmente, diretores que trabalham com filmes fantásticos têm um universo de referências muito fortes e sabem muito bem o que querem, mas é muito legal quando a diretora ou diretora entendem bem a direção de arte, porque isso ajuda muito no processo criativo do projeto de arte. Tem um outro comentário também do Doug, eu não sei se eu estou lendo direito, falando que fiz um trabalho recentemente de terror fantástico, que é, nesse caso, o que a Maíra disse. O diretor chegou com bastante visão sobre o que ele gostaria em relação à direção de arte, a qual fui designado. Né? Essa imaginação, né? Quem está imaginando e quem está tentando entrar na imaginação do outro. O Eduardo Martins falando aqui também sobre o passado, e até perguntando aqui se no passado se mudavam o croquis 1000 vezes, igual mudam hoje em dia, porque eu acho que também a facilidade da tecnologia faz parecer que a máquina faz sozinha, né? É bom a gente sempre lembrar, né, que as máquinas, elas são ferramentas que são operadas por nós, né? Não é porque os recursos se multiplicaram que o trabalho deixou de vir de uma cabeça humana dentro das possibilidades do tempo humano, dos recursos, né, orçamentários e de equipe. Então, esse pensamento da tecnologia, a gente tem que, né, lembrar que acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Enquanto, por um lado, ele, de fato, facilita e traz essa, né, essa possibilidade da gente entrar nessa chave, né? Porque uma frase muito batida de uma imagem vale mais do que 1000 palavras, desculpem aí ser tão senso comum, mas, de fato, né, quando você leva uma imagem, quando você já chega com um croquis, né, com uma vista, né, uma maquete, aquilo que está dentro da sua cabeça fica mais claro, né, como se a gente passasse a ter uma telinha na testa aqui, né, que expressa exatamente em imagem a imagem que a gente está vendo, que às vezes a gente, com uma coleção de referências, né, uma paleta de cor, conversando, falando, nem sempre... Eu acho que muitas vezes o nosso maior desafio está nessa comunicação, né, no falar o que eu estou pensando, o que eu estou vendo, o que eu estou imaginando, e o outro ver a mesma coisa e ouvir e entender do mesmo jeito que eu. Então, enfim, seguimos inventando e tentando melhorar essa comunicação, mas, ao mesmo tempo, também lembrando que é necessário lembrar, né, que somos humanas, né? Precisamos de tempo, que as ideias não vêm assim, de um dia para o outro. As ideias, elas são processos, né? Justamente por tudo isso aqui que a gente falou, né? Criar um projeto de direção de arte não é um botão que a gente aperta, né? A gente olha para todo esse referencial, a gente pesquisa, a gente abre 1000 canais para o mundo, né? E para ir gestando, né, algo que é um processo criativo. O processo criativo, ele não é automatizado, ele está dentro da nossa versão 1.0, seres humanos, né? E é isso que faz cada projeto ser único, né? Enfim, queridas, um prazer enorme estar aqui. Mais alguns comentários aqui, Brada nos proporcionando aprendizado, vocês são muito feras, queridas Bradas. Mais uma perguntinha última aqui, se
Vocês acham que tem aumentado as produções no gênero fantástico? Eu acho que a gente pode fazer uma última rodada respondendo essa pergunta da Tata Cavalcante e já se encaminhando para o fechamento da mesa. Eu já fecho aqui a minha participação agradecendo demais o convite e a parceria sempre das colegas da Brada. É sempre muito bom estar com vocês. Obrigada, Tainá. Deixa eu pegar o gancho rapidinho. Eu acho que sim. Não sei quem que fez a pergunta, esqueci o nome. Foi a Tata, né? Acho que sim, Tata. Eu estou falando de achismo mesmo, não vi um número recente em relação a isso, mas a minha sensação é que a entrada dos streamings fortemente no mercado brasileiro proporcionou uma resposta mais rápida em relação à demanda de mercado. E a gente tem uma demanda de mercado muito grande, principalmente dos jovens, em relação a filmes fantásticos. Então, a gente percebe que há um aumento, sim, da produção. Isso observando, olhando as colegas, os filmes que estão sendo feitos, a gente percebe, sim, tanto nos filmes independentes quanto nos filmes mais cinemão e séries e etc. Mas é isso, eu não vi nenhuma análise mais numérica e acho que não sei nem se isso daria tempo para ser feito, porque a coisa está efervescente agora mesmo. Mas é isso, queria agradecer muitíssimo ao festival e agradecer principalmente as minhas colegas, prazer estar com vocês. Se a gente só consegue parar para se encontrar assim, que a gente faça isso mais vezes, né? É sempre um prazer. Obrigada. Obrigada, pessoal. Também adorei estar aqui, com todo o nervosismo que isso traz, mas foi ótimo. Obrigada. Bom festival aí para o pessoal do festival. Também queria agradecer, foi ótimo, foi um prazer estar aqui com as companheiras de sempre. Saudades desses momentos de troca. Acho que eu fiquei muito nervosa no começo, mas agora dava para ficar mais 3 horas pensando e indo para muitos lugares. Acho que sim, também tem um aumento. Acho que não temos estudos, porque, né, também acho que estamos num momento onde os estudos estão meio debilitados, estão meio prejudicados, mas da alegria que é a existência da Brada, né? Que conectou tantas de nós, somos mais de 150 mulheres, e numa troca fizemos amizades que a gente só se conhece de forma virtual, algumas já estão começando a se conhecer ao vivo, a colaborar juntas, mas, enfim, começamos a ter muito mais notícias, né, do mercado pelas nossas próprias trocas, e né, nesse nosso telefone sem fio, acho que tem muito mais cinema fantástico vindo por aí. Acho que uma vontade. Pode ser, talvez, uma vontade de fugir da realidade também, que em muitos momentos anda meio dura, ou de experimentar também, né? Acho que a gente tinha também, dos muitos assuntos, né? O cinema brasileiro vem muito no realismo, e a gente tem muito espaço para brincar e para experimentar e para ir. E que venham mais filmes fantásticos, acho que é sempre delicioso. Obrigada, gente.